Olha, o Brasil vive um momento político, vamos dizer assim, diferente, né? Passamos aí mais de 13 anos de governo de esquerda, centro-esquerda, com o PT no comando e outras legendas, e agora a gente está se preparando aí para viver uma quadra com um governo que se apresenta como de centro-direita. E as ideias liberais, no campo econômico e também no campo político, elas tomam conta do país. Aqui no Rio Grande do Norte não seria diferente. O grupo Avança Nordeste vai realizar na próxima sexta-feira um debate sobre o momento e o futuro, né? Sobre o presente e o futuro. Um dos palestrantes é o nosso querido Eduardo Passaia, consultor de empresas em tecnologia e marketing digital, que é filiado ao Partido Novo e que tem acompanhado de perto os debates do grupo Avança Nordeste. Bom dia, Passaia. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro fala sobre o grupo Avança Nordeste. O Avança Nordeste é um grupo que já vem atuando, como diz mesmo, realmente no Nordeste, são várias cidades no Nordeste. Eles atuam de uma maneira muito bacana, promovendo eventos, promovendo encontros, palestras, bate-papos como esse que vai haver na sexta-feira, né? E exatamente trazendo à pauta as questões liberais, questões conservadoras, né? Que as pessoas colocam como direita, né? E eu acho que é bacana, porque é como você disse, né? Hoje a gente passa, o pêndulo virou, né? Pro outro lado, né? A gente passou, você falou em 13 anos, eu gosto de dizer que tem um pouquinho mais. Eu acho que os últimos 20 e tantos anos, a gente teve governos, né? O Fernando Henrique... São 20 e tantos anos, mas tinha um governo de centro, né? Que não eram tanto centro-esquerda, né? Mas eu acho que o cerne da questão, e que eu gosto muito de colocar, é que eu acho que a gente já está o esquema de direita e esquerda, ele vale muito para a hora de eleição, de polarização, de demarcar território, né? Eu acho que na hora das decisões, e decisões principalmente no momento que a gente vive, que as decisões realmente têm que ser muito assertivas e importantes, né? Esse momento que a gente vive de crise, de tentativa de saída de crise, ela tem que meio que parar com esse esquema de direita e esquerda e pensar em povo, né? Eu acho que esse debate é interessante, porque um dos desafios que eu acredito que vem com essa nova direita é realmente se entender como direita, né? Eu lhe pergunto, por que a direita é tão estigmatizada? Esse ranço, esse estigma vem desde o período militar? Qual é a sua avaliação? Eu acho que sim, eu acho que o período militar ele contribuiu muito para isso, e a esquerda ela é perita em narrativas, né? Eu acredito muito nisso. Acho que cola muito fácil. O outro lado mas também. Eu acho que tá começando, Diógenes. Tá iniciando. A esquerda, entre narrativas verdadeiras e narrativas falsas, e isso é o jogo da política. A política trata muito, a política brasileira trata muito com ideias verdadeiras e falsas, mas eu acho que falta à direita, e eu acho que isso está começando agora, perder a vergonha de ser direita, né? A direita passou, você é de direita, era quase um xingamento, né? E hoje a gente entende que tanto direita quanto esquerda talvez queiram a mesma coisa, mas por caminhos diversos. Um acredita que o Estado tem que comandar tudo, e nós, liberais e conservadores, acreditamos muito mais no indivíduo do que no Estado. Eu acho que é a diferença fundamental, digamos assim. O que marca essa nova direita, como você chama? Eu acho que entendeu-se que precisamos de políticas liberais na economia, e o povo brasileiro, ele é por si só um povo conservador. Ele é um povo conservador. Você não vai no interior do Rio Grande do Norte e vai ver pessoas progressistas. Não, eles são católicos ao extremo ou evangélicos ao extremo, pessoas conservadoras, e eu acho que a direita entendeu isso. E o discurso chegou ao povo desse jeito. Você está falando que o povo brasileiro, a sua maioria, é conservador.
Mas você sabe, nas origens do povo brasileiro, Sim. nós temos uma mistura de raças, Claro, sem dúvida. étnicas muito marcante. E existe uma diversidade muito grande nesse país, de norte a sul do país. Claro, sem dúvida. Mais conservadores e outras mais, digamos assim, liberais nos costumes, né? Não, perfeito. Vai dar para conviver todo mundo? Eu acho que dá, claro que dá. Eu acho que a arte da política é essa, né? É você conviver com as diferenças, né? Da política democrática, né? Que a gente conhece. Eu acho que é por aí. E eu acho que é mais uma narrativa colocada de que a direita é contra a minoria, a direita é contra o avanço de políticas públicas e tal. Não tem nada a ver com isso. É só os caminhos que eu acredito que sejam diferentes. E o viés autoritário do ideário de direita? Porque, por conta, aí voltamos de novo ao período do regime militar, ficou muito associado aos conservadores, aos liberais, esse viés autoritário. A democracia do Brasil corre risco? De jeito algum, não vejo nenhum risco com relação a isso. E eu acho um erro muito grande essa pecha, porque a direita, e tanto direita quanto esquerda, nos seus extremos são autoritárias, né? E a gente vê no mundo inteiro, Coreia do Norte, Cuba, a Venezuela aqui do nosso lado, todos eles são de esquerda. A China, que hoje é liberal na economia, mas é extremamente comunista na política. Como também, né? Tem os seus, de direita, claro, perfeito. Filipinas, não tenha dúvida. Da Europa hoje, não tenha dúvida. Na Áustria. Todos os extremos. Aliás, Áustria não, Hungria. Todos os extremos, eles apontam para autoritarismo, né? E eu acho que extremos de nenhum dos lados é válido para o momento que o Brasil vive. O que pode ser feito para que ocorra mais convergência do que divergência no debate político, Passaia? Eu acho que é entender que o povo precisa da gente. O povo precisa da gente, que eu digo, de todos que se envolvem no debate político. Tem que entender que as decisões, elas devem ser, a partir desse momento, apartidárias, e sim pensando na melhor saída para o povo. Parar com essa história de que quanto pior, melhor. E a gente sabe que aqui no Brasil é difícil que isso aconteça, porque o quanto pior, melhor Não, o quanto tem que parar com o quanto pior, gente, né? Mas a gente vê, sempre existe e vai tentar piorar as coisas. Sempre existe, e isso independe de que lado se esteja, né? Por isso que eu falo muito. Você fala meia culpa também, que até dentro da própria direita, nova direita, eu não digo da nova direita, eu digo da polarização que sempre houve, né? Principalmente na hora que chega na época de eleição, você vê essa polarização e é pauta-bomba para um lado, pauta-bomba para o outro. Fake news, para cá, para lá. Eu acho que fake news sempre teve, né? Só que a rede social, ela popularizou a fake news. Ficou mais eficiente, claro, mais estrago, é muito mais, né? fácil de fazer, né? Fofoca, boato sempre existiu. Agora, hoje existe técnica, ferramenta para disseminar com maior rapidez. Sem dúvida. A fake news, o conceito está dentro de você inclusive pegar notícias que têm algum fundo de verdade, aparentemente, mas você coloca uma informação falsa, errada. Então, esse é o conceito. Nós do Novo, nós dizemos sempre, do Partido Novo, nós dizemos sempre o seguinte: nós lutamos pelas liberdades individuais, mas a gente não pode nunca esquecer que, vindo a liberdade, tem que ter a responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Então, quando você tem ferramentas tão fortes na mão, que são as redes sociais, você tem obrigação de ter a responsabilidade do uso delas, né? E isso eu acredito demais. Agora, quanto mais você vai polarizando uma luta, e a gente está falando de poder, o poder mexe muito com a cabeça e bolso de muita gente. Então essas pessoas acabam usando desses artifícios, né? Qual é a pauta liberal hoje defendida por essa nova direita? Olha, eu acho que a pauta liberal, ela desde os tempos clássicos, né, 1600 e pouco, 1700 e pouco, a gente já fala em
um Estado mais enxuto, o cidadão sendo mais ativo e mais participante da vida pública. Hoje eu acho que fica muito claro que quanto mais poder se dá ao Estado, menos liberdade tem ao cidadão, né? Eu acho que o livre mercado é algo que a gente tem que lutar com firmeza, porque ele só contribui para que o cidadão comum tenha acesso a mais produtos, a melhor qualidade. Você tem que ter as liberdades individuais, desde que não atrapalhe a liberdade dos outros. É isso que eu falo, da liberdade com responsabilidade. Eu acho que essa pauta, que é uma pauta mais, como é que eu posso dizer, mais conceitual, né? O mundo é desigual e o país é marcadamente uma nação extremamente desigual. As pessoas são desiguais. Né? Mas regionalmente a gente encontra áreas mais prósperas e áreas mais esquecidas nos grotões da pobreza. Então, diante dessa desigualdade, não é preciso, o Estado precisa proteger alguns segmentos da sociedade. A nova direita tem esse entendimento? Eu acho que isso é bem latente. Quanto maior a dependência que se tem da população, quanto maior a dependência que se tem do Estado, menos desenvolvida é essa região. Nós liberais não acreditamos no fim do Estado. Não é isso. Que o Estado não intervenha de maneira alguma. Não. Agora, você tem que entender que existem prioridades. Pra gente, a prioridade de saúde, segurança e educação, ela é básica. Mas enquanto o Estado estiver metido com correio, com posto de gasolina... Trem-bala. Essa do trem-bala... Saiu do papel. Essa do trem-bala foi mais de 1 bilhão gasto. Existe um estatal, né? Não, existe estatal de camisinha. É mesmo? Amigo. Diógenes. Não tem cabimento. O Estado, ele não é para ser empresário, né? E no caso do Estado, quer dizer, você acredita que o papel do Estado é só para cuidar de saúde, educação? O que seria o Estado restrito? Na realidade, o liberalismo econômico, ele prega o seguinte: onde a iniciativa privada não tiver interesse em atuar, o Estado deve atuar. É mais ou menos por aí. Nós sabemos que essa transição de um Estado extremamente paternalista que a gente tem para um Estado, vamos lá, mais eficiente. Eu não gosto da palavra Estado mínimo, mas um Estado somente eficiente, ela não é do dia para a noite, né? Eu acho que tem que ter um passo a passo. Quais os modelos, na sua opinião? Se você tivesse de apontar um país que teria esse modelo funcionando de forma eficiente, como você mudou. Complicado, porque foi o que você disse. Do mesmo jeito que existem diferenças regionais, existem diferenças de país, né? Mas eu gosto muito do modelo americano, apesar de que as pessoas falam: mas lá também tem pobreza, claro que tem, né? O mundo é assim, né? Mas eu acredito muito no faça você mesmo. Sempre, quando se fala em modelo liberal, funciona, tudo, sempre se aponta países nórdicos, né? Que tem uma qualidade de vida muito boa, onde o imposto do cidadão é tratado com seriedade. A questão Noruega. Interessante dos países nórdicos, Diógenes, é que tem muita gente que fala: olha, tá vendo? Lá é a esquerda que dá certo. Não, amigo, não é a esquerda que dá certo. Lá existe uma maneira de se cobrar o imposto que é correta. E torná-lo justo e eficiente. Simplesmente porque lá você não atinge a produção, não atinge o emprego, você atinge a renda. Que é o natural, né? Na América do Sul, o melhor exemplo, próximo a um estado mais liberal, é o Chile. Chile, né? Sim, o Paraguai hoje. Que veio de um período também de esquerda, né? E lá existe até uma certa alternância. Hoje, por exemplo, o presidente é extremamente conservador, sucedeu Michelle Bachelet, que era de esquerda, socialista. E uma esquerda responsável. No Chile é uma esquerda responsável. Eles não mexem em estruturas que funcionam. Um modo de conviver, porque é isso que eu quero ressaltar em relação ao Chile. Lá, direita e esquerda estão se alternando no poder sem ruptura institucional. Isso é muito importante. Quebra, né? Por exemplo, Bachelet sucedeu o atual presidente
E aí, agora ele está eleito de novo depois de Bachelet. Então, isso. há uma alternância e não há grandes mudanças. Eu acho na agenda econômica, principalmente. A responsabilidade de um governante, ela passa muito antes, ela tem que ser trabalhada muito antes da sua ideologia, muito antes das suas convicções pessoais. Você está tratando de um país, né? Você está tratando da vida de pessoas. Eu estou conversando com o Eduardo Passaia, que é consultor de empresa, de tecnologia e marketing, e que na próxima sexta-feira participará de um evento do Grupo Avança Nordeste aqui em Natal. Será onde? Será no Espaço Ebis, aqui perto na Rodrigues Alves, né? Perto da Trairi. A partir de que horas? A partir das 19 horas. E esse evento vai contar com a presença de Daniel Barros, professor graduado em História e diretor do movimento Em Direita Natal, e o Arthur Dutra, que vai ser o mediador do evento, o advogado trabalhista, liderança do Renova Brasil, Renova BR e da Força Democrática do Rio Grande do Norte, todos discutindo e alinhados com as ideias de direita. E eu lhe pergunto, como é que vocês estão acompanhando e qual é a expectativa em torno do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro? Diógenes, eu vou dar minha opinião de que eu acredito que ele está se cercando de pessoas competentes, falando muito na questão da economia, deixou na mão do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes está colocando as pessoas certas nos lugares certos. Os mercados estão reagindo bem a cada indicação do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Ele é um liberal convicto, né, da Escola de Chicago. Ele realmente ele acredita, né, na questão do liberalismo. Agora, a gente tem que entender que o momento em que a ideologia encontra a realidade, eu acho que isso também vai acontecer aqui no nosso Rio Grande do Norte. Por que você diz isso? Porque a gente conhece o discurso da Fátima, né? Antes de mais nada, desejo a ela toda a sorte do mundo, porque vai precisar, além de competência, vai precisar de sorte, né? A cada notícia que vai chegando e do tamanho do buraco que o nosso estado se meteu, né? Agora, se ela for implantar o discurso da esquerda, do PT, no nosso governo, no nosso estado, o nosso estado não vai funcionar. A gente sabe disso. Então eu acho que vai ser o momento em que a ideologia vai encontrar a realidade. E a gente espera que o bom senso, né, prevaleça. Do mesmo jeito que vai acontecer no governo federal. Né? A gente tem que entender que as medidas, elas não podem ser apenas de cima para baixo na marretada. Você tem que entender tudo que está abaixo, né? Todo o processo que acontece no país, essas diferenças regionais, como tratar essas diferenças regionais. E eu acredito muito que o Paulo Guedes tenha a mentalidade própria para isso. Vejo a questão fiscal e a questão da previdência as duas coisas muito urgentíssimas. Eu até acredito que algumas coisas já deveriam ter sido votadas agora, entendeu? Para previdência, nós teremos um norte-grandense coordenando os trabalhos, que é o atual deputado federal Rogério Marinho, que vai assumir a Secretaria Especial da Previdência por indicação do Paulo Guedes e também, claro, o aval do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então teremos um norte-grandense diretamente ligado a uma das principais reformas, que é a reforma da Previdência. Isso. Esse debate, segundo o Rogério, deve começar já no primeiro semestre do próximo ano. E eu acho que a comunicação para que essa reforma aconteça de uma melhor maneira, ela será muito importante. A comunicação do governo para com a população. Que eu acho que em todos esses anos que se passaram, nunca foi feita uma comunicação séria, uma comunicação em que chegue para o povo e diga exatamente, olha, o buraco é desse tamanho e a gente precisa chegar a isso. Para chegar a isso, a gente precisa desse tipo de reforma, precisa fazer isso. Por quê? Porque se não fizer,
dentro de pouco tempo ninguém vai receber aposentadoria nenhuma. E é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, vê o que está acontecendo hoje em Roraima, o que está muito perto de acontecer aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos 15 estados hoje com as contas, se fosse uma empresa privada, estariam em recuperação judicial, né? Perfeito. Recuperação judicial. E os estados 15, entre os quais o Rio Grande do Norte. Né? E Minas Gerais. Estados como Minas. A gente pode falar de Minas Gerais, que quem vai assumir é o Romeu Zema, né? Do Partido Novo. Né? E a gente recebe notícias de lá. E vai ser um grande teste, né? Não só para o Partido Novo. Sem dúvida. Mas para esse pensamento de direita, da nova direita, a gestão do Zema. Porque é um estado importantíssimo da federação. É um gigante, né? Importantíssimo, e que, junto com Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, estão em dificuldades financeiras. Né? Muito grandes. Muito grandes. Então vai ser um grande teste. Eu acho que o que eu falei da comunicação. liberais. O que eu falei da comunicação ser muito importante no governo federal passa a ser extremamente importante aqui no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais. Em Minas eles estão fazendo muito bem. A cada erro que eles encontram, eles já mostram para que o povo venha a entender realmente o estado em que se encontra o nosso Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Olha, para encerrar, eu queria um comentário seu sobre a participação do jovem na política. Não necessariamente de pouca idade, mas aquele que nunca participou do debate político e que sempre manteve distância por conta do ambiente político extremamente carregado, avacalhado, cheio de escândalos. E eu queria saber, você que inclusive recentemente ingressou nesse debate mais profundamente, inclusive se filiando, eu lhe pergunto, dá para o jovem acreditar na política, Eduardo Passaia? A questão já passa a ser ou dar ou não dá para acreditar. É ter que acreditar. Porque, felizmente ou infelizmente, as coisas só acontecem, as mudanças só irão acontecer através da política. Isso vale para qualquer ideário, seja de direita, seja de esquerda, centro... Se você tem convicção daquilo que você acredita, se engaje. Eu acho meu pai me falou um dia que a geração dele é culpada do que acontece hoje, e a minha geração, eu tô com 43 anos, chegou ao limite da culpa. Nós temos que entrar na política e nós temos que, as pessoas que têm convicção, entender que se nós que acreditamos em mudança não entrarmos agora, a gente sempre será governado pelos mesmos que estão aí há tantos tantos anos. O jovem que pensa assim não vai se deparar com a realidade que os vícios do passado vão contaminá-lo? Contaminá-lo vai depender dele, que ele vai encontrar uma realidade em que existem vícios. É fato, vai acontecer. Ele ser contaminado ou não vai depender dele, da índole dele, da educação dele, da formação e da vontade dele, né? Isso é muito claro. E eu acho que, principalmente aos jovens, e a gente viu isso muito nessa campanha, jovens demais fazendo perguntas aos candidatos, indo atrás. Ontem eu estava conversando com o Arthur, minha esposa foi candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Alaide, e ela está escutando, está no caminho do cliente, está escutando. E a gente se deparou muito com questionamentos de meninos de 18, 19 anos, 20 anos de idade, e pessoas perguntando hoje, e aí, como é que a gente faz para se filiar e tal? Realmente é importantíssimo. Esse é o momento mais correto possível. É isso aí. Eu conversei com Eduardo Passaia, do Grupo Avança Nordeste, do Partido Novo, na próxima sexta-feira. Qual o local? Espaço EBIS. Que horas? Às 19 horas. Então, um debate sobre o momento que se vive, o conservadorismo da direita, o liberalismo econômico. Um tema interessante. Se você se interessa, participe. Os palestrantes Eduardo Passaia, Daniel Barros, professor graduado em História e diretor do Movimento em Direito a Natal, e o Arthur Dantas, aliás, Arthur Dutra, advogado trabalhista.
Obrigado por sua presença. Eu que agradeço demais. No nosso programa, hein? Obrigadão. É isso aí, Jornal 96 vai ficando por aqui. Tenhamos todos um belíssimo dia. Eu volto amanhã com o campeão de audiência, o Jornal 96. Daqui a pouquinho tem o Fé na Vida com o padre Francisco Fernandes. Tchau!